Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. É um prazer muito grande receber aqui o nosso companheiro, presidente do Mater, companheiro Isidoro Liroca Flúmiga, né? Que nos honra muito, e é também o companheiro João Roberto, que dá uma força muito grande sempre que a gente precisa. Então, passo a palavra para o companheiro João Roberto, para que faça a apresentação do nosso palestrante da tarde. Bem, companheiros, é um prazer a gente poder estar nesse encontro que envolve atividades da Fundação Armando Fajardo, do Latitude, e do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Nós teremos nesse momento o imenso prazer de ouvir novamente o companheiro Isidoro, que já foi participante de um dos ciclos de estudos, fazendo uma bela apresentação sobre o Melvin Jones. E hoje nos traz todo esse cenário do Armando Fajardo, fundador do leonismo no nosso país. É um prazer a gente poder recebê-lo, Isidoro, mais uma vez. O seu currículo é extenso, vai estar disponibilizado no site, a apresentação, inclusive o PowerPoint, e o seu currículo estará disponível para todos terem acesso. Então, vamos fazer uma leitura rápida de alguns tópicos. Isidoro é associado do Laje Clube Rio de Janeiro Mater do Brasil desde 1989. Ele ingressou no Mater e sempre continuou no Mater. Foi presidente já em vários anos leonísticos, 99, 2000, 2003, 2004, 2011, 12, 17 e 18. É filho de Leões, seu pai foi governador, inclusive, de Lions no Paraná. Tem um vínculo com Lions até hoje, dos seus pais, e é sempre o nosso grande assessor de conscientização acerca do diabetes, pois é médico com grande especialidade, autor de vários trabalhos, professor universitário, com participação em palestras aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, editor de várias publicações, inclusive sobre educação e saúde popular, prevenção à diabetes, e tem um trabalho imenso se inserido na sua instituição, que é o Instituto Florigano de Medicina. Nós temos o imenso prazer de tê-lo no Lions e tê-lo aqui nesse momento de hoje para poder nos apresentar nesse nosso evento promovido pela Fundação em cooperação com o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Parabéns a você antecipadamente. Obrigado, companheiro João Roberto, pela apresentação. Obrigado, companheira Isabel Bauer, presidente da Fundação Armando Fajardo. Obrigado à presença de todos. E hoje, realmente, eu quero que seja um dia especial, né? Porque eu vou falar do Armando Fajardo. O Armando Fajardo, conhecido entre nós como o leão número 1 do Brasil, né, foi o fundador do Lions Clube do Rio de Janeiro em 1952. Então, eu passei pelo menos os últimos 3, 4 dias conectado no Armando Fajardo, investigando a vida dele. Tá? A internet hoje nos possibilita uma grande investigação. Tá? E fui cavar informações sobre esse homem. E a minha intenção, então, era trazer, o que eu estou fazendo, é trazer as circunstâncias que Armando Fajardo se encontrava naquela época para a fundação do leonismo no Brasil. Né? Quais eram as condições, o cenário, né? Como é que estava o Brasil, o mundo, o Rio de Janeiro, quem foram aqueles companheiros que ele arregimentou para construir o primeiro clube. Né? E nesse cenário, então, comecei a preparar a história dele, que ainda está incompleta. Ainda temos mais do que cavar. Mas a história é assim, cada um de nós descobre um pouco.
acrescenta: futuramente terão outras pessoas que darão continuidade a outros detalhes. Bom, sabemos do Armando Fajardo, então, e aí está começando a nossa história, o Rio de Janeiro, em 1952. Comecei querendo saber como é que era essa nossa cidade. Olha a foto que eu encontro. O Rio de Janeiro, em 52, Avenida Presidente Vargas, e tinha um boneco gigante ali, ó. Eu nunca tinha visto essa foto. Era carnaval. Fizeram um boneco gigante, gordo, como tinha que ser nas festividades do carnaval, né? E aqueles carros, aqueles automóveis, né? Nesses 68 anos, né? Como mudou a nossa cidade. Olha lá, o centro do Rio de Janeiro. Foi nessa época, então, que Armando Fajardo traz o leonismo no Brasil. Né? 52, qual era o cenário político do mundo? Final da Segunda Guerra, Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, dominando e tentando conquistar com técnicas beligerantes o domínio do mundo. E no Brasil, como é que estava essa cidade? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. 1952 era o governo já democrático de Getúlio Vargas, de 51 a 54. Os liberalistas, que eram uma facção política, representados pelos empresariados nacional e militares, defendiam a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro. E representantes da esquerda, né, defendiam a participação maciça da economia pelo Estado e a rejeição ao capital estrangeiro. O Partido Comunista estava na ilegalidade e o Partido Integralista havia sido extinto. No Carnaval, funda-se a Escola de Samba, Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, sendo que a escola estava dividida em dois grupos. No primeiro, o primeiro grupo, que era a classe melhor, era no mínimo 300 componentes. Olha só como era pequeno, né? Hoje são 3.000, 5.000 componentes. Na época, o primeiro grupo 300 componentes e o segundo grupo no mínimo 100. Mas em 1952 não houve concurso do Carnaval, porque teve um forte temporal e os jurados abandonaram o palanque da Avenida Presidente Vargas. Né? Os jurados eles se mudaram, porque a tempestade toda não teve Carnaval esse ano. Né? Então são alguns momentos que nós vamos trazendo o Rio de Janeiro do passado com o Rio de Janeiro hoje, como as coisas mudaram, né? Nesses tantos anos mudou muito. E o cenário esportivo? O que acontecia no Brasil em 52? A Copa Rio de 52, ou simplesmente Copa Rio, que foi disputada por 8 equipes de 7 países da América do Sul e da Europa, entre 13 de julho e 2 de agosto de 52, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Maracanã e no Pacaembu. O Fluminense foi campeão de forma invicta. Foi o primeiro campeonato mundial interclubes. Né? Inclusive o Fluminense reclama que esse título seja também contado, né, no campeonato mundial interclubes. Né? Então está aí o primeiro momento de um campeonato interclubes mundial. E a seleção brasileira de futebol? Né? O grupo masculino estreou nos Jogos pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 1952, na Finlândia. Os cartolas tinham como meta reerguer o futebol brasileiro, né? Após aquela derrota da seleção da Copa de 50 do Uruguai no Maracanã. Né? O trauma foi tão grande que inclusive mudaram os uniformes, que era azul e branco, passou pela primeira vez verde e amarelo. Tudo acontecendo em 1952. E no leonismo? Como que estava o leonismo naquele momento?
expandindo no mundo, francamente, franca expansão, né? Mas especialmente na América Latina e na América Central, o primeiro clube que é fundado é o Clube do México. E o segundo clube em Cuba. Ó, havia uma amizade entre Estados Unidos e Cuba, apesar daquela época toda, né? E aí tem uma foto histórica do Melvin Jones visitando o Lions Club de Havana em 1927, que foi o segundo da América Latina, e chegou a ter 900 sócios, sendo em 42, na época classificada como o maior clube do mundo. Incrível, Cuba. E foi em Cuba, então, que começa o nosso primeiro astro, que era Santiago Nivaldo Navarro Jorge. O Santiago, as listas são pequenas, mas eu vou contar diretamente. O Santiago, o conhecido como Nivaldo Navarro, entre todos, tá? Foi uma pessoa extraordinária para o leonismo. Que ele tinha um talento de vocação, tá? Ele era cubano e desde a tenra idade ele já participava de associações e era sindicatos em Cuba, e ele era muito motivado pelas essas associações sociais, né? Então ele estava presente na fundação do segundo clube em Cuba, né? E quando, nesse momento, ele se encanta pelo leonismo, entra de sócio para o clube cubano, e numa das visitas com Melvin Jones, né, eles se conhecem, né, e o Navarro, entre as características pessoais, ele falava diversas línguas. O Navarro falava francês, falava inglês, falava português, falava espanhol, né? Então isso possibilitou do Navarro ter uma comunicação boa com o Melvin Jones. E o Melvin Jones, com aquela inteligência imensa dele, logo observou a liderança do Navarro. E, naquele momento, o nomeou como delegado do Lions Internacional para expansão do leonismo na América Central e na América Latina. Melvin Jones foi astuto, logo encontrou um líder, e encontrou o líder certo. Navarro, com essa missão, ele realmente se incumbiu dessa missão e começou a viajar pela América Central, fundando vários clubes da região. Viajou principalmente, ele deu uma prioridade para a América Latina Espanhola, né? Olha lá. Foi para o Panamá, fundou um clube em Panamá, fundou em 1935 um clube em Costa Rica, em 1936 fundou na Colômbia, em Porto Rico, em 41 fundou na Guatemala, em 44 fundou no Peru, em 48 fundou no Chile, em 51 fundou no Uruguai e graças a ele, em 52, traz para o Brasil. Então, o Navarro tem algumas passagens na internet que chama de Simão Bolívar do leonismo, né? Aquele que vai carregando uma ideia e vai, então, conquistando o comportamento e as fundações do clube, foi disseminando o leonismo por toda a América Central e Latina, né? E o interessante do Navarro, tá, é que ele, nessa peregrinação dele, ele escolhe o Brasil para ficar, né? Ele não era uma pessoa de um país, ele era uma pessoa do mundo, né? E a Cuba também ficou já politicamente mais ditadora. Ele escolheu o Brasil, escolheu o Rio de Janeiro. E aqui, então, ele adquiriu cidadania brasileira, né? E, posteriormente, devido às questões de família, se mudou para Recife. Não há notícias de morte dele, há possibilidade de que ele esteja vivo ainda. Não consegui saber disso com certeza, mas isso, alguns anos anteriores ele estava sendo homenageado por clubes de Goiás, né?
Mas em 1962, não se sabe o porquê, tá? Não, em 1968, deixa eu conferir essa data aqui, para eu não errar a data. Em 1967, tá? Ele saiu do leonismo sem explicação. Não há história do porquê que esse líder incrível que entra na história do leonismo, não se sabe o porquê, né? E ele chegou a uma passagem em São Paulo, ele foi sócio do Clube de São Paulo de Mooca, em 1962, e ele não deixou nenhuma explicação o porquê saiu do leonismo, mas continua até hoje sendo homenageado. E aí tem a sequência de fundações, e Navarro, em 1951, naquela peregrinação dele pela América Latina, estava visitando o Lions Clube de Montevidéu, né? Em qual o companheiro lá era o Pedro Berro, que era o presidente do Lions Clube de Montevidéu, né? E aí, segundo a história, o Navarro diz ao Pedro Berro: temos que fundar um clube no Brasil, tá? E coincidentemente com as histórias do destino, né? Aí nós temos sempre alguma coisa nos engendrando, tá? Estava lá o Armando Fajardo na época, que eram amigos, porque eles tinham, o Pedro Berro e o Fajardo tinham em comum o turf. Eles adoravam os cavalos, tá? E em especial interesse, naquele momento que o Navarro pedia para o Berro ajudá-lo a fundar o clube no Brasil, o Berro, que já conhecia o Fajardo do turf, manda um telegrama, que na época nem telefone era uma coisa rara, manda um telegrama para o Fajardo dizendo as intenções de fundar um clube de Lions no Brasil. E aí o Fajardo vai ao encontro de Pedro Berro, porque o Fajardo estava no Uruguai numa prova de turf. Então, já estava lá, coincidentemente. E a prova de turf que ele estava presente era uma prova, uma competição que tinha o nome dele. Era uma prova, era um teste, um campeonato Armando Fajardo, né? E os uruguaios homenagearam o Armando Fajardo porque Armando Fajardo tinha feito uma pacificação entre os turfistas do Uruguai. Eles estavam em briga. Também a história não conta o que briga era essa, mas deixa bem claro que houve paz no Uruguai, no turf uruguaio, graças à intermediação de Armando Fajardo. Motivo que ele ganha em homenagem à prova do turf, Armando Fajardo. Ele estando no Uruguai, ao lado de Navarro e de Pedro Berro, Navarro com aquele magnetismo pessoal, Pedro Berro já também presidente do Lions Clube do Uruguai, convence o Fajardo a fundar o Lions Clube do Rio de Janeiro. Nesse mesmo tempo, conta a história, tá? Floriano Peixoto, que era um companheiro de São Paulo, também já estava antenado no Lions, tá? Mas sem a presença do Navarro. Floriano Peixoto estava em comunicação direto com a central americana, né? E o Floriano Peixoto queria trazer também o leonismo para o Brasil. Mas, segundo consta a história, a administração do Lions deu preferência ao Rio de Janeiro por ser a capital federal, né? Tanto é que alguns meses depois, logo foi fundado o Lions Clube de São Paulo, né? Mas então, dentro do contexto do nosso clube, nós tínhamos o Navarro, né? Que era o líder da América Central e da América Latina. Nós tínhamos o Turf, nós tínhamos Pedro Berro, nós tínhamos Armando Fajardo. E aqui então, nessa foto, que é bem conhecida, a primeira pessoa à esquerda, à direita, perdão, é Pedro Berro. A segunda pessoa, Armando Fajardo. A terceira pessoa, Luiz Toledo, que é um dos fundadores do Mater. E a quarta pessoa, Branca Fajardo, a esposa, né? Essas fotos são difíceis, apesar da internet ser tão gigante, mas ainda carece muito de informação, entendeu? Já temos muita coisa para colocar lá. E aí, Armando Fajardo
fazendo uma biografia rápida dele, tá? Nasceu em Madalena, em 1938, né? 12 de outubro, filho de tabelião e neto de fazendeiro. Aos 13 anos mudou para o Rio de Janeiro para estudar no Colégio Pedro II, bacharelou-se em Direito. Casou-se em 24 com Branca, ocupou cargos na vida pública e recebeu títulos honoríficos nacionais e estrangeiros. Foi secretário-geral da Universidade do Brasil, secretário do Conselho Universitário, oficial de gabinete de 3 ministros da Educação, secretário dos Institutos de Alta Cultura Luso-Brasileira, foi um dos fundadores do primeiro reitorado do Brasil e ocupou funções destacadas no TUF brasileiro. Faleceu em 13 de junho de 69, com 69. Fundou o leonismo no Rio de Janeiro quando tinha 59 anos e faleceu quando tinha 76 anos. Né? A biografia de Armando Fajardo é isso que nós temos, né? No que se refere à vida dele. Né? Mas eu resolvi estudar quem eram os 40 amigos de Armando Fajardo. Porque nós sabemos como é difícil fundar uma clube. É difícil. Né? E nós, quantas vezes aqui na nossa intimidade, nós falamos um para os outros, gente, eu tenho que engolir sapo. Né? É difícil ser presidente, eu tenho que aguentar aquela pessoa. Né? Não é brincadeira, não. É um desafio estar num clube de Lions, fundar um clube de Lions, tá? Então, vamos ver o desafio de Armando Fajardo. Está aí os 40 nomes. Tá? Então, nesses dias de estudo, eu fui analisando quem era quem. Quem são os amigos de Fernando Fajardo? Vamos ver quem era. Tá? Muitos eu não encontrei nada, principalmente os que têm os nomes mais comuns. Aí você digita lá, aparece tanta gente, a gente já não consegue mais discernir, né? Mas especialmente alguns com os nomes mais característicos e momentos históricos coincidentes, então a gente monta a história. Então tá aí os 40 nomes, vamos analisar. Hiram Tênis Beaton, não encontrei nada, a não ser a publicação do falecimento dele. Né? Então, olha, eu entrei nos jornais da época e fiz a busca. Vamos procurar notícias sobre esse povo. Encontrei só o do Hiram Beaton, só o convite do 7º dia. Então, não encontrei muita coisa. O Ivan Pinheiro de Oliveira Lima, tá? Também só encontrei missa de 30º dia. É só obituário? Pois é, obituário, né? Obituário. O Nilo Galo, também um dos fundadores, eu encontrei na única notícia dele que ele tinha os empreendimentos imobiliários e ele estava em discussão de propriedade na Restinga de Jacarepaguá. Havia uma discussão de propriedade da região. Mas era uma discussão gigante, porque nesse jornal aqui, que era o Comércio, era o Correio da Manhã, em 1962, tá? Ocupou 5 folhas do jornal, que é a folha do jornal grande, não era tabloide não. A história dessas terras da Restinga de Jacarepaguá tinha 5 folhas de história. Então era um problema gigante da cidade. Tá? Eu nem consegui ler a história toda, porque era bem complexa. Mas era advogado falando que era de um, que era de outro fez benfeitoria, outro tira, põe quem era o dono. Era aquelas confusões que a gente já conhece e eu também não sei o desfecho. Mas Nilo Galo estava nessa história, um dos amigos de Armando Fajardo. René Mostardeiro, a única história que eu percebi, propriedade de canil, em Petrópolis. Tá? Ele gostava muito, aí tinha bastante notícias de canil, ele vendia, criava e comercializava, e tinha bastante história. Eu selecionei aqui o principal recorte dele, mas havia realmente dezenas de recortes sobre o canil dele. Tá? Alberto Fadel. O Alberto Fadel, a única notícia que eu tenho dele, tá?
que o autor da notícia, Correio da Manhã, em 1960, descreveu ele assim, quer ver? Alberto Fadel, que é o fulião de primeira linha. O fulião de primeira linha. A única coisa, não sei atividade física, bailes do Baby Doll, né? Mas eu posso pelo menos ver que ele era um cara festivo, né? Mas foi o que eu consegui do Alberto Fadel. José Paredes Sobrinho, aí, eu já consegui. Diretor do Jockey Club, comissário de corridas. Aqui, nesse recorte de jornal, ele é bem elogiado pelos trabalhos. Parece que ele era um homem de grande ética no trabalho, né? Tanto é que ele termina aqui, ó. Embora sendo um homem bondoso e de temperamento cordato, era intransigente na luta pela moralização das carreiras, não permitindo que as manobras de tribufeiros prevalecessem sobre o interesse público. Eu gostei do tribufeiros. Esse é o José Paredes Sobrinho. Otávio de Carvalho, cronista do TUF. A única notícia que eu encontrei que os cronistas do TUF faziam tipo bolão do palpite, tá? E nessa notícia, o Otávio de Carvalho tirou em segundo lugar no bolão, saiu no jornal, parece que a grana era boa, mas foi isso que a única notícia que eu tenho. TUF, com Armando Fajardo, Jockey Club, então faziam parte da turma dos amigos. Luiz de Menezes fazia investimentos financeiros privados. Era o anúncio dele que tinha no jornal. Ó. Era um tipo de corretor, né? Me dá o seu dinheiro que eu invisto para você e te devolvo a mais, 1,5% ao mês. Ó. Era um homem do dinheiro, corretor que nós chamamos hoje, né? Corretor de valores. Luiz Toledo. Luiz Toledo, que estava no hipódromo ao lado de Armando Fajardo, Branca Farfaz e Pedro Berro, né? Também assinou criador de cavalos. Ó. Além dessa foto, eu também descobri que ele tinha um cavalo chamado Caravelli, que foi um cavalo que ganhou bastante prêmios aí no TUF brasileiro. Né? José Joaquim Seabra Neto, outro criador de cavalos. Amigos do Armando Fajardo, né? E os criadores de cavalo eram homens ricos, são hoje até hoje, né? Tem cavalo que custa R$1 milhão, né? Aras, tal, é um esporte muito caro. Né? Silvio Caldas Faião. Silvio Caldas, ele era conselheiro fiscal da Companhia Construtora Nacional. Ó, tá? Então, acho que era essa companhia construtora. Eu procurei saber mais sobre essa companhia. Também esse nome é muito fácil. Então, apareceram muitos dados que não se tornavam confiáveis para apresentar para vocês. Mas esse documento ficou bem confiável, porque está aqui ó, o nome dele inteiro. Ó, né? Então, ele era o conselheiro fiscal da Companhia Construtora Nacional, o que a gente pressupõe de ser um homem de prestígio. Né? José Amaral Osório, grande benemérito do Vasco da Gama. Tá? Também, ainda com essa notícia, né? Garrincha pede para jogar no Vasco, em 67. Né? Mas, seguindo a história, né? Lendo um pedacinho aqui da história que eu achei mais interessante, envolvendo o Osório, foi o seguinte, ó. Na igreja São Francisco de Paula, por ocasião das comemorações da boda de prata do senhor Edgar de Campos, que era ex-vice-presidente do Vasco, os ânimos chegaram a ficar exacerbados pelo fato de o grande benemérito José do Amaral Osório ter se negado cumprimentar o senhor Álvaro Costa, que lhe fizera críticas. Saiu no jornal a discussão entre eles lá. Ok. José Amaral Osório, também diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Interessante nesse recorte que eu encontrei o nome do Paulo Vitor da Costa Monerá,
que o Monerá foi um sócio do Mater anos depois. Nós tivemos, muitos de nós que talvez tenham convivido com ele. E eu tive a oportunidade, né, e um homem e tanto, e ele era o dono e fundador da Zirtaeb, que é uma imobiliária conhecida aqui entre nós. É um homem muito generoso, né, nos cedia os imóveis, né, disse ele, para fazermos as campanhas gratuitamente, né? Foi o Monerá. Ele está aqui como o diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Arthur Oscar Obino, conselho diretor da Liga Carioca do Atletismo, representante do Fluminense. Então lá, tem Vasco e Fluminense lá no Mater. Aristide de Castro Casado, presidente da Companhia Nacional de Seguro Agrícola, diretor do Jockey Clube também. Mário Augusto Matos, político e membro da Arena. Aqui, a Arena era... a capital federal era aqui, né? A Arena era a situação, né? Então ele era um político e membro da Arena e ocupava uma posição importante dentro do partido. Arthur da Fonseca Soares, patrono do Vasco Clube de Regatas. Arthur Oscar Ubino, só encontrei essa notícia, faz parte das juntas apuradoras do TRE. Chefe da Sônia. Léo Pires Pinto. O Léo Pires Pinto foi membro do Conselho Superior da Previdência Social e presidente do IAPTEC, vários cargos do SESC e do SENAI. Aqui consta uma história, tá, em que ele foi nomeado para a Previdência e descobriu um monte de falcatrua no IAPTEC e no SENAC e mandou um monte de gente presa, segundo a história aí, tá? E aqui ele foi reconstituído ao Conselho Superior da Previdência Social e era uma época em que, mais uma vez, a Previdência Social brasileira estava em crise. Então havia discussão de unir o IAPTEC, IAPI, várias instituições de previdência no INAMPS, né? Que depois o INAMPS virou INPS, virou INPS, depois virou INAMPS e depois virou SUS, coisa assim, né? E atualmente ele era a favor da criação do INAMPS e acabou dando certo essa questão da unificação da Previdência Pública numa só unidade. Luiz Pinheiro Guimarães, médico e professor da Universidade Nacional de Medicina, secretário e Jockey Clube Brasileiro. A princípio, por ser médico, devia estar mais ligado ao Arnaldo de Moraes, que foi o primeiro presidente do Lions Clube. Um médico de prestígio também, ele dava aula sobre patologia. Vou deixar aqui, ó. Iracindo Carvalhães Pinheiro. Almirante. Almirante, tá? Aqui nessa... Tem algum parente aqui? Alguém se lembrou? Eu aqui, ó. Colou a parente. Primo do meu marido. Olha, acabou de chegar na hora certa. Incrível! Dá para entender esse relógio do universo? Olha só Mas que eu só maravilha. vim a saber depois que ele morreu. É mesmo? Fazendo pesquisa de lá e nós não encontramos o nome dele. Descobriu o nome dele. Pois é. O Almirante Iracindo Carvalhães Pinheiro, que temos aqui uma parente dele, chegou agora, coincidentemente, né? Fantástico, né? Ele tem uma história aqui que ele deu batismo a algumas chinesas, né? Vieram umas chinesas para o Brasil e os chineses são budistas, né? Então houve essa notícia porque houve um casamento e os chineses foram convertidos em católicos. Então está lá o Dom Jaime Câmara batizando a conversão de 8 chineses. Né? Esse negócio de conversão religiosa é bem complicado. Mas está aí esse momento registrado com Iracindo Carvalhães Pinheiro.
Oi? Almirante. Carvalhais. Oi? Carvalhais. Carvalhais, ó. Você vê lá conhecido, embaixo né? já tem o nome dele, É, Carvalhais. Carvalhais. Ivan Pinheiro de Oliveira Lima, presidente do Clube Municipal. Todos conhecemos o clube, e aqui ele ganha, então, medalhas de bons serviços pelo governador, pelos serviços prestados. Não fala quais foram os serviços, tem um rol de nomes ali. Joaquim de Melo Cunha, diretor da DNB, fábrica de sapatos, diretor vice-presidente do Vasco da Gama e golfista. O Fajardo gostava do golfe também, então está ali a ligação deles, né? Paulo Siqueira Castro, membro do conselho do BNDES, que hoje é o nosso BNDES, e presidente do conselho da COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Olha lá. Também um homem de prestígio, dos negócios do governo. Rodrigo José Maurício, especialmente esse general, engenheiro, comandante da Escola Técnica do Exército. Negócios da energia atômica militar. Ó, esse homem é de grande relevância. Nessa reunião, ó, eles estavam organizando os negócios para trazer a energia atômica para o Brasil. Olha lá. Aqui na foto, em 12 de junho de 56, o general Rodrigo José Maurício, comandante da Escola Técnica, saúda João Kaufmann, da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, e Abersold. Aqui tem a nota de falecimento, posteriormente dele, né? Então está aí um homem de grande relevância e grande seriedade, né? Na época que os negócios da energia nuclear, na época, eram os negócios mais caros que esse país podia pagar, né? Tanto é que veio a Angra 1, Angra 2, Angra 3 e até hoje está essa confusão de usina nuclear, né? Franklin Cepas. Franklin Cepas e Antônio Cepas, tá? Dois irmãos lá. Especialmente esses dois irmãos eram duas pessoas extraordinárias, tá? Por quê? Português, ambos, tanto o Franklin quanto o Antônio, migraram de Portugal para o Brasil, tá? E adquiriram aquela famosa casa José Silva S.A., né? Que passou de um comércio de louças de 1800 e pouco para uma empresa de roupas, né? E o que aconteceu? Eles trouxeram a ideia da roupa feita, porque até então no Rio de Janeiro era muito alfaiate e costureira, né? Então a Casa José Silva trouxe a ideia da roupa feita, né? Então a casa prosperou, né? E era uma casa elegante, segundo a história, teve mais de 30 filiais distribuídas no Brasil, né? Eu trabalhei lá. Trabalhou. Temos aqui um testemunho, né? E você sabe que eu procurei a fotografia da casa. Eu, se não me engano, eu conheci o Antônio. Conheceu o Antônio? Ó, Conheci sim. Ele inaugurou a José Silva de Belo Horizonte quando eu trabalhei lá. Isso em 1979. 79. E eu conheci ele. Olha só que beleza, tá vendo? E aqui está o Antônio. É ele mesmo. É ele mesmo. E o Antônio, especialmente, a foto aqui, ó. Ele está usando o pin de Lions. Aqui. Era ele mesmo. Né? Ele. E o Antônio Cepas, com o irmão, né? Nasceu em Portugal em 1895, migrou para o Brasil em 1910, empregou-se na Casa José Silva, foi os introdutores da roupa feita, ó. E eles se enriqueceram. Essa ideia da Casa José Silva prosperou. Diz que ele era o mentor dos negócios. Foi ele que fez a Casa José Silva enriquecer, tá? E ele era uma pessoa de grande prestígio na comunidade portuguesa, tá? Tanto é que aqui ele lança a construção daquele prédio do fundo, que chama-se o Hospital Santa Maria, que fica aos fundos dos prédios antigos da Beneficência Portuguesa, ó. Esse prédio gigante lá, ó,
foi ele que constrói, tanto é que tem um busto do Antônio Cepas na frente do prédio novo, aquele antigo bem grande, assim, tem um busto dele. Né? Então a família Cepas tinha um grande prestígio e eles eram muito filantrópicos, né? Eles eram dedicados a isso, porque há também episódios que eles patrocinaram a Beneficência Portuguesa de São Paulo, tá? E outras instituições que não foram citados o nome, mas assim foi colocado. Né? E também, ó, ele era o conselho consultivo do Banco Oliveira Rocha S.A. Então esse era Antônio Cepas e Frank Cepas. Né? Antônio Souza Lemos, não sei se você conheceu. O Antônio Souza Lemos também é da mesma geração, mas ele era o presidente do Conselho Deliberativo da Beneficência Portuguesa e, analisando a história, ele devia ser o braço direito do Antônio Cepas. Há várias notícias dele em que ele vai com a família para a Europa e vai para os Estados Unidos. Na época, essa viagem era bem cara. Né? Então, consta ali que, mais ou menos, ele ia para a Europa e para os Estados Unidos ver o que as pessoas estavam vestindo. Porque ele voltava e fazia as roupas à semelhança, puxando o que se vestia na Europa e nos Estados Unidos para o Brasil. Então ele era, toda vez que ele viajava, ele era festejado pela imprensa. Ó, viajou, ó, voltou, viajou, voltou. Estava sempre contando na história lá. E Victório Canepa. Agora começa a história principal dos homens de Armando Fajardo. Vitório Canepa. Ele era um militar do Exército dedicado à detenção de presídios políticos. Foi diretor da Casa de Correção do Distrito Federal, Rio de Janeiro, e recebeu do governo de Pernambuco, através do interventor Agamenon Magalhães, sob a ordem de Getúlio Vargas, em 1938, a ilha de Fernando de Noronha para ser transformada em presídio político. Fizeram lá uma penitenciária. Tem aqui umas fotos, depois eu vou lhe mostrar. Tá? E essa ideia da penitenciária era só para prender político. Tá? Sobretudo os comunistas. Tá? Aliancistas e integralistas. Ó, eram os inimigos do governo, os integralistas, os aliancistas e os comunistas. Gravem bem os integralistas. Tá? Foi ele que avaliou os estados das edificações para as pessoas que vinham do sul do Brasil e eram presas em Fernando de Noronha. Tá? E ele era um militar muito prestigiado. Ele escreveu um livro, ó, aqui consta o livro dele, e aqui consta também uma viagem que ele faz aos Estados Unidos para aprender como que era a detenção americana. Então, ele era o homem do governo de Getúlio Vargas para prender os políticos. Aqui, ó. Essa é uma foto das ruínas da prisão de Fernando de Noronha. Olha lá. Nesse presídio de Fernando de Noronha, foram presos Carlos Marighella, tá? Que ele era considerado o inimigo número 1 do governo Getúlio Vargas. Tá? O Miguel Arraes, que nem era tão ruim assim, porque eu me lembro do Miguel Arraes, eu era criança, o Miguel Arraes, politicamente, já depois vivendo a democracia. E Belmiro Valverde, que era um médico integralista, e tinha sido condenado a 16 anos e meio de prisão devido ao levante integralista. Belmiro foi preso aí. Tá? O levante integralista de 1938, na qual cumpriu 7 anos aí. E Getúlio Vargas, por algum motivo não explicado, construiu uma nova prisão política na Ilha Grande. Né? Eu tenho a impressão, constam em fiapos da história, de que aquela prisão em Fernando de Noronha, os presos ficavam muito soltos. Estavam numa ilha, tá? Então não era um lugar assim, um presídio, entendeu?
Eles ficavam muito soltos, tinha um teatro, tinha peça, tinha um monte de coisa lá que pareciam coisas boas, né? Mas, compensação, acho que era de alto custo, porque eles ficavam longe, né? Aí Getúlio Vargas montou a prisão da Ilha Grande. Tem as ruínas lá também até hoje, né? E o Belmiro Valente, perdão, o Belmiro Valverde, que foi preso inicialmente em Fernando de Noronha, é transferido para a Ilha Grande. Tá? E aqui está também a penitenciária da Ilha Grande, ó, onde foram transferidos. Ó. Alguns presos famosos foram presos aí. Orígenes Lessa, Graciliano Ramos, Agildo Barata, Nelson Rodrigues Filho, tá? Vários que, até também Madame Satã, que era um político meio travesti, parece, alguma coisa assim. E tinha Não, ele era só homossexual, travesti não era não. E o Lúcio Flávio, então, o Lúcio Flávio também, né? Que não era exatamente o preso político, porque ele já foi um criminoso, mas ele acabou sendo preso aí também. E aí começa a história de Vicente Meglioraro. Tá? O Vicente Meglioraro, ele era empresário do leite, da CCPL. Todo mundo se lembra dessa empresa, né? Distribuía leite do Rio de Janeiro todo, né? E aqui então conto, e ele também era um líder político integralista. Lembra que eu disse anteriormente que os integralistas, eles foram caçados, né? Eles tiveram a legenda extinta, né? Era um político integralista, e aqui tem uma notícia então, que sai um regulamento proibindo que a distribuição de leite seja feita através de carrocinhas. Naquela época era a carrocinha que levava leite na casa das pessoas. Por um motivo que não está explicado, provavelmente saúde pública, alguma coisa, proibiram a carrocinha. Isso teve um abalo nos custos da empresa e começou a faltar leite no Rio de Janeiro. O leite ficou uma coisa difícil. Vários meses de notícia de falta de leite, falta de leite, falta de leite. E o Vicente Meglioraro sempre estava no rol das notícias, né? Por ser o presidente da CCPL. O Vicente Meglioraro era amigo de Armando Fajardo e estava na ata de fundação do clube. Né? Mas Vicente Meglioraro, Mas Vicente era político, tá? E era político do líder integralista. Os integralistas eram uma facção de extrema direita. Os integralistas seguiam a linha do nazismo e do fascismo, assim conta a história. Com algumas diferenças. Por exemplo, o líder brasileiro era o Plínio Salgado. Tá? Ele esteve presente na Semana de Arte Moderna, mas ele tinha um talento político. E ele era uma pessoa muito serena, muito equilibrada, segundo consta essa descrição de personalidade. Mas a diferença era que no integralismo não estava no rol a questão do racismo. Os nazistas eram racistas, os integralistas não. Tá? Mas tinham aquela ideologia semelhante. Olha como eles se cumprimentavam aqui. Ó. Levantavam a mão os integralistas. Ó. Né? Era um grupo de extrema direita. E assim como Hitler usava o nome da Igreja Católica para prosperar os seus ideais políticos. Tanto é que o próprio Hitler era católico. Né? E no caso dos integralistas, eles também invocavam os ideais católicos na construção do projeto de país que eles tinham. Né? E aí, o Meglioraro,
ele era vice-presidente do PST, um partido de representação popular. Ó, tendência política de extrema-direita, fundado por Plínio Salgado. Era inspirado pelos nazistas, ó, tinha a doutrina social da Igreja Católica. A ditadura getulista, todos os partidos foram extintos. Getúlio extinguiu todos os partidos em 1937. Em 1937, Getúlio Vargas era ditador. Depois ele volta eleito, mas nessa fase ele era ditador. E aí o que acontece é que o Brasil estava muito revoltado. O Brasil não gosta, o brasileiro não gosta. Acho que ninguém gosta de ditador, né? Suponho eu, antecipando o gosto do brasileiro, mas nós gostamos de liberdade. E aí o Vicente Meglioraro, né, aqui nesse documento, que ele faz um plebiscito integralista, em que ele fala o seguinte: não, os integralistas, nós somos de um grupo radical, mas nós somos democráticos. E eles fazem um plebiscito para provar a democracia deles, e o nome mais escolhido para ser o próximo presidente do Brasil, por eles, seria o Plínio Salgado. Mas, o que acontece? Levante integralista. O levante integralista, tá, foi um sufoco, né? Os integralistas fizeram um grande plano com o apoio de alguns militares, tá? E pensaram em dar um golpe no Getúlio Vargas. Então, em 11 de maio de 1938, os integralistas se reúnem, tá? E invadem o Palácio da Guanabara, invadem o Ministério da Aeronáutica, começam a colocar terror e anunciar o golpe pela rádio, né? E acontece que na invasão do Palácio Guanabara, tá, chegam os integralistas, eram conhecidos como camisa verdes, né? E um grupo invade o Palácio do Guanabara, tá, armado, e segundo umas fotos tinha uma mesa cheia de bomba, tá? E as bombas eram como se fosse lata de leite ninho com um pavio, assim, umas bombinhas assim que hoje a gente falaria que seria de festim, né? Mas eram essas bombas. E simplesmente os militares não apareceram. Os militares que tinham, algum grupo militar que tinha compromisso com os integralistas, falharam, não foram. Conclusão, 8 integralistas foram fuzilados no Palácio Guanabara. Fuzilados. Tá? E aí, né, nessa história toda, os jornais é um pânico na cidade, né? Getúlio ditador, os integralistas querendo dar o golpe no Getúlio, massacre no Palácio Guanabara, né? E começam as prisões, né? E o que acontece? Todo mundo que estava envolvido com o golpe, todo mundo que era integralista virou um suspeito. E foi o tal de prender integralista, e prenderam então o nosso companheiro, o Vicente Meglioraro, foi preso. Tá? E o Belmiro Valverde, aqui começa agora um jogo de xadrez lá entre os amigos do Armando Fajardo. O Belmiro Valverde, ele era um médico bem conceituado na cidade. Tá? Tanto é que o Belmiro Valverde, ele era membro da Academia Nacional de Medicina. Eu entrei no site, está lá a história desse médico. Tá? E para ser membro da Academia Brasileira de Medicina, tem que ter um prestígio elevado. E ele era membro. Tá? Ele foi médico, integralista, tá? E o Arnaldo de Moraes, que também assinou e foi o primeiro presidente do Mater, ele também era membro da Sociedade da Academia Brasileira de Medicina. Então o Belmiro Valverde e o Armando de Moraes eram colegas médicos da mesma academia. Tá? E o que acontece? Belmiro
ele assume e foi preso e assume que foi um dos líderes integralistas no golpe contra Getúlio Vargas. Conclusão, foi preso. Foi preso e foi transferido por Victório Canepa, que também era sócio do Mater, para ser preso lá em Fernando de Noronha. Olha, começa o triângulo lá. Olha, se o nosso clube é difícil, imagina o clube do Armando Fajardo. Ó, o amigo do Fernando, do Armando Fajardo, sendo preso pelo Canepa, né, que era membro do Mater. Grupo, né, bem tenso na questão política, né? E aqui, ó, tem um momento que o Vicente Metiolaro, em que ele é um membro do Mater, isso já em 1955, ó, o Mater foi fundado em 52 e nós estamos em 55, em que o Balmiro Valverde, ele foi condenado a 14 anos, mas depois de 7 anos e meio, ele conseguiu a anistia. Aí ele foi anistiado e foi solto. E aí a imprensa foi entrevistar o Belmiro Valverde. Aí o Belmiro Valverde chega na rádio, tá, e nas entrevistas diz o seguinte: eu mesmo fui um dos líderes da ação integralista contra o Getúlio, e graças a Deus que deu errado aquele golpe. Porque os integralistas não poderiam ter assumido o poder. Porque, veja bem, 38, antes da Segunda Guerra, o nazismo estava subindo na Europa, o fascismo e o integralismo no Rio de Janeiro. Tá? Já em 55, a derrota da Segunda Guerra, Hitler morto, nazismo acaba. Né? Então, o Valverde reconhece que os ideais do integralismo são ideais ultrapassados, ideais errados, né, que fracassaram na Europa. E assim vai o Balmiro Valverde, e arrependido em público e autonomiado chefe da tentativa de golpe, tá? Ele diz então que o integralismo era todo errado. Mas acontece que o integralismo continua, mesmo depois da derrota de Hitler, os integralistas continuam. Né? E o Vicente Metiolaro, que era o nosso sócio do Mater, foi preso 2 vezes, sendo a última na noite de 11 para 12 de maio, no dia seguinte da tentativa do golpe. E aqui, já em 1960, na reunião do diretório do PNP, que era do Partido Representativo Popular, que era o nome do Partido Integralista, ó, continuam tendo reuniões secretas no escritório do Metiolaro. Ó, incrível, porque apesar de ser secreta, saiu no jornal, né? Os jornais escrevem dessa maneira: o Diretório Nacional do PRP, ontem à noite, secretamente, à Rua do México 164, tá? No escritório do senhor Vicente Metiolaro, né? Para deliberar nos termos da decisão convencional. Tá? E eles estavam aqui propondo uma presidência, uma coligação. E um dos nomes que estavam na lista era do Marechal Lott, né? Que fazia parte do grupo dos integralistas, que estava em conversação com o Jânio Quadros. Veja só, né? Então, veja bem quem o Armando Fajardo tinha no clube. Não era brincadeira não, ó. Só tinha casca grossa. Tinha militares importantes, de grande projeção, né? Energia nuclear. Tinha homens de negócios como da Casa José Silva, a família Cepa, né? Tinha os homens do BNDES, né? Tinha do outro lado o que cuidava das prisões políticas,
Gente, o que era prisão política, né? Então, olha a mesa dele. E, finalmente, o Arnaldo de Moraes, né? O Arnaldo de Moraes, ele é o fundador da Casa de Saúde Arnaldo de Moraes, que agora já é mais contemporâneo de nós, né? Atualmente é o Hospital São Lucas, em Copacabana, né? Mas ele foi um médico e tanto, né? E de grande prestígio na cidade, né? Ele estudou no Pedro II, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 16, foi médico da Santa Casa de Misericórdia, foi nomeado inspetor sanitário do Departamento Nacional de Saúde Pública, que seria como assim presidente da Anvisa, se eu pudesse comparar, tá? Né? Viajou pelo mundo para estudar saúde pública, fez diversos livros, diversas publicações, né? E o que trouxe um destaque também é que Arnaldo de Moraes, nessas viagens para os Estados Unidos, trouxe pela primeira vez esse equipamento, que hoje é muito comum entre nós, que é o colposcópio, né? Ele era ginecologista, um médico americano chamado Hans Hselman, tá? Tinha desenvolvido recentemente essa máquina, e ele traz então pela primeira vez ao Brasil para que pudesse examinar o fundo do colo do útero das mulheres. Eu fui posta no mundo por ele. Ah, é? Olha, tá vendo? Não era? Nós vamos encontrando esses testemunhos pessoais, né? E ele é extremamente consagrado dentro da ginecologia e um dos médicos mais renomados que tivemos na história do Brasil. E aqui, então, temos a primeira campanha leonística feita por Arnaldo de Moraes em 1953. A primeira campanha foi a arrecadação de dinheiro para a questão das secas do Nordeste. Bom, como visto, o Armando Fajardo fundou o leonismo brasileiro, escolhendo 40 homens de espectros pessoais e personalidades e valores tão diversificados entre desportistas, comerciantes, militares, políticos, filântropos, médicos, engenheiro, economista, professor, até mesmo com as histórias conflituosas entre si que aconteciam ao sabor do destino. Né? Com o leonismo, Armando Fajardo conseguiu fazer que até ferrenhos adversários políticos assinassem juntos a ata de fundação do Lions Clube do Brasil. Incrível, pessoas politicamente opostas, né, assinando a mesma ata de fundação. Então, veja bem como a filosofia leonística de manter-se como uma instituição apolítica é tão importante. Né? Eles sabiam que dentro do Lions não havia nenhum partidarismo. Né? Havia apenas o interesse de fazermos uma prestação de serviço à sociedade, independente se é esquerda ou direita, seja o que for. Né? Agora, duas características, vamos pensar. O Armando Fajardo, no Uruguai, recebe um prêmio o prêmio Armando Fajardo por ter pacificado os uruguaios. E para manter uma mesa dessa, tem que ser um pacificador. Tem que ser um pacificador. Não há possibilidade de ser presidente de um clube desse se o Armando Fajardo não fosse um pacificador. Não é um pacificador, né? Então, olhando sob essa perspectiva de Armando Fajardo, eu acho que essa era a grande característica dele. Armando Fajardo era um pacificador. Então, salva de palmas para ele. Bom, gente, era essa história que eu queria contar para vocês. E trazer a seguinte reflexão. Gente, se os nossos clubes são difíceis, né? Imagina o dele.